Começa o ano e as pessoas estão com a cabeça a mil, fazendo planos para o futuro, estabelecendo metas, se cobrando pelo que não concretizaram no ano que passou. Com tanta coisa que temos que lidar hoje em dia, o estresse e a ansiedade estão cada vez mais presentes na nossa vida. E se não forem tratados, podem causar problemas, até mesmo físicos. Mas como buscar ajuda se muitas vezes não temos tempo para nada? Uma prática que já existia foi regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia e entrou em vigor no final do ano passado: o atendimento online. Mas como este tratamento funciona e quem pode recorrer a ele? É o que você vai saber no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição garante que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Sobre este tema, eu converso com Rosane Granzotto, conselheira do Conselho Federal de Psicologia, e também com Flávio Grutti, advogado que atua com direito civil. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutora Rosane, como é que funciona esse tipo de trabalho, esse tipo de atendimento psicológico e quem é que geralmente recorre a ele? Bom, o tratamento tradicional é o que nós chamamos de psicoterapia presencial, né? E quem recorre a ele são pessoas que, de alguma forma, querem ou se conhecer melhor, ou tratar problemas existenciais, ou estão em sofrimento psíquico, ou estão passando uma situação de estresse, estão tendo que resolver alguma coisa importante na vida, precisam de se dedicar com mais tempo a isso, com a ajuda de um profissional. Em geral, são esses os casos, né, que nós tratamos. Doutor Flávio, a Constituição garante aí a liberdade de profissão, mas tem que atender às normas definidas em lei. No caso desse atendimento psicológico, quais são essas exigências? A Constituição, ela garante a todos o livre exercício do trabalho, mas desde que cumpram-se os requisitos técnicos, existe uma regulamentação. Então, um psicólogo, por exemplo, quando ele vai atuar, ele tem que ter um cadastramento prévio e ele tem que atender aos requisitos mínimos que são traçados pelo seu órgão de fiscalização. E agora nós vamos saber como é a prática de um profissional que atende quem procura pelo tratamento psicológico. Para isso a gente conta com a presença da Esther Araújo, que é psicóloga há 12 anos, não é mesmo, Esther? Isso mesmo, Flávia. Me fala aqui do seu dia a dia, como é que é esse trabalho com o paciente para poder resolver tudo isso que a doutora Rosane nos falou aqui, que leva alguém a buscar um psicólogo? Bom, a gente recebe o paciente no consultório e ele traz a demanda dele, né? O sofrimento que ele está passando no momento. E é isso que a gente vai tratar ao longo das sessões. E para cada paciente é um tipo de tratamento, um tipo de abordagem diferente, não é mesmo? Exatamente. O tratamento psicológico ele é totalmente personalizado, de acordo com a demanda que o cliente traz, com as características de personalidade que ele tem. Agora vamos falar um pouquinho então do atendimento online, que você é uma das adeptas, né? Como é que é feito isso? O atendimento online ele é feito como atendimento presencial. É uma sessão por semana de aproximadamente 50 minutos. Doutor Flávio, agora falando dos aspectos legais, o que é que mudou com a entrada em vigor dessa resolução que nós já citamos? Pois não, é a resolução número 11, que ela entrou em vigor agora no último dia 11 de novembro, e ela estabelece alguns requisitos mínimos. O principal, que a diferencia do regramento anterior, é que não há mais aquele limite de 20 sessões. Ou seja, esse prazo ele pode ser eventualmente excedido. E nessa resolução, ela também traça aqueles cuidados que são indispensáveis para que o paciente escolha o psicólogo adequado e também os cuidados indispensáveis que aquele psicólogo que deseja prestar o serviço de atendimento à distância, online, preencha antes de disponibilizar tais serviços, como, por exemplo, o pré-cadastramento no Conselho Regional de Psicologia e a prévia autorização. A relação entre o paciente e o psicólogo é de extrema confiança, mas não se pode descuidar desses requisitos de ordem legal também. Eu acompanhei, né, a atualização e tudo que foi modificado nessa resolução. Foi um trabalho de 2 anos, então foi um trabalho bastante árduo e bastante minucioso. E uma das questões que eu acho muito importantes que houve essa mudança nessa nova resolução tem a ver com que agora é permitido ao psicólogo e à psicóloga oferecer o atendimento psicológico, que pode ser entendido como psicoterapia,
porque antes não era permitido. Na resolução anterior, o psicólogo só podia fazer uma orientação psicológica em cima de um foco bem temático, uma coisa bem focal mesmo. Era mais como se fosse um socorro ali? Uma orientação sobre um determinado tema que não podia exceder a 20 sessões. Então, agora, nós ampliamos muito a oferta de serviços, além do atendimento psicológico, também para supervisão de todo gênero, supervisão do trabalho do psicólogo, para seleção de pessoal, que é feito muito nas organizações, por exemplo, aplicação de testes, desde que esses testes sejam regulamentados para esse tipo de serviço pela internet. E um item que o doutor falou, né, e que acho bem importante, é que anteriormente se exigia que o psicólogo tivesse um site, né, um sítio eletrônico, e que esse sítio fosse cadastrado no CFP. Isso caiu, não é mais exigido. Mas, por quê? Porque isso dava a ocasião de que se criassem plataformas onde vários profissionais trabalhavam, às vezes até em condições precárias, trabalhistas. Então, agora, com o Cadastro Nacional, cada profissional tem que fazer o seu cadastro individual. Isso vai fazer com que ele possa ser orientado de uma forma mais cuidadosa, de uma forma individual, e também vai facilitar a fiscalização por parte do Conselho. E é importante, doutor Flávio, ter um contrato para essa prestação de serviço, porque a gente sabe que na psicologia, no atendimento tradicional, muitas vezes isso não é feito. O que acontece? Quando você procura um profissional da psicologia, geralmente algum amigo te indica. E aí você não toma aquelas cautelas que seriam adequadas no caso concreto. Até porque você vai ver aquele profissional no dia a dia. Mas quando se trata de um atendimento à distância, é indispensável o contrato. Por quê? Porque no objeto você já vai ter que fixar, primeiramente, como se dará essa comunicação. Ela se dará por meio de videoconferência, alguma plataforma de internet de audiovisual, ou ela se dará por meio de WhatsApp ou por meio de e-mails. Então, tudo isso tem que ficar estabelecido no objeto do contrato, inclusive o preço, inclusive o tempo médio de uma sessão, porque como a gente está falando de alguma coisa relacionada à internet, pode ser que o sinal caia. Então, é interessante, inclusive, que o profissional tenha duas formas de acesso à internet. Então, o contrato tem que ter objeto, tem que ter preço, tem que ter forma de compensação na hipótese de queda de sinal, tem que ter o prazo de duração das consultas, inclusive obrigações na hipótese de rescisão do contrato. Bom, e agora então vamos falar um pouquinho mais do cadastro. Quais são os requisitos para que o profissional possa fazer o atendimento online dos pacientes? A resolução determina que eles têm que fazer um cadastro. Vamos conferir aqui. No site do Conselho Federal de Psicologia é possível acessar o EPSI. A ferramenta permite que o profissional faça o cadastro para oferecer consultas via internet. O psicólogo deve atualizar o cadastro anualmente ou pode ter autorização da prestação de serviço suspensa. O EPSI também permite que o cidadão comum acesse a lista de profissionais cadastrados para saber quem está apto a oferecer este tipo de atendimento. Doutora Rosane, é uma boa dica aí para o paciente que quer buscar esse tipo de atendimento, né? Assim ele sabe quem pode oferecer. Um dos objetivos do cadastro é esse, né? O objetivo de censo e o objetivo de orientação e fiscalização. Então, qualquer cidadão pode entrar no site do Conselho e verificar se aquele profissional ao qual ele foi indicado ou ele encontrou na internet, se esse profissional está devidamente cadastrado. Ou seja, o cadastro, ele dá uma segurança para o usuário, né? Para a pessoa que vai, então, usufruir desse serviço. Por quê? Porque o cadastro, ele pede muitas referências do profissional. Inclusive, pede que ele relate qual é a sua proposta de trabalho. A sua proposta de trabalho, que tipo de tecnologia ele vai usar, o que ele está oferecendo, porque caso dê qualquer problema ali, né, com o exercício da profissão, o Conselho pode vir a orientar ou até a fazer uma sindicância ou alguma coisa assim. E é importante, né, doutor Flávio, eu vi que tem que ter o recadastramento anual. Perfeito. Isso é importante para poder mostrar que o profissional continua apto, continua seguindo todas as normas que a doutora Rosane falou, né?
Evidentemente, porque todo ano tem que ser aferida a regularidade daquele profissional junto ao conselho, porque é o conselho que o fiscaliza. Então, eventualmente, se aquele profissional sofreu alguma sanção administrativa, como suspensão do direito de atuar, ou até uma censura, ou até uma cassação, ele, evidentemente, ele não vai poder exercer a psicologia. Então, se não puder exercer a psicologia, ele estará fora desse cadastro. Daí a importância fundamental. E o que pode acontecer com um profissional que ele continua atendendo ali sem se recadastrar ou sem até mesmo ter feito o cadastro inicial? Bom, é muito sério isso, ele pode sofrer as sanções disciplinares da profissão, ou seja, ele vai ser submetido a um processo de contraditório e ampla defesa e, segundo a gradação, segundo a gravidade dos fatos, ele pode sofrer uma advertência, ele pode sofrer uma multa, ele pode sofrer uma censura pública mediante uma publicação no boletim da classe, ou ele pode até sofrer aquela pena capital, que é a cassação do registro profissional. Se ele causar um dano maior ao paciente, ele pode, inclusive, sofrer sanções judiciais. E isso o Conselho está atento, né, doutora Rosane? Com certeza, essa é a função principal, né, do Conselho, fazer essa orientação e essa fiscalização. Então, para fazer o cadastro, já é necessário que seja averiguado todas essas questões que o doutor acabou de falar, né, de que se não tem nenhum processo em andamento, estar em dia com o Conselho, estar registrado, quer dizer, ter toda a sua parte administrativa e legal em ordem. E depois também o profissional ele pode, de repente, assim, mudar a forma de oferecer o trabalho, usar outros aplicativos ou mesmo resolver oferecer um outro tipo de trabalho, aí ele realmente tem que se recadastrar ou até fazer um cadastro novo, se ele modifica a sua forma de trabalho. Nós vamos voltar a chamar aqui, então, a Esther para participar com a gente. Para o profissional, qual é a grande vantagem de participar de um atendimento desse tipo? Bom, Flávia, o atendimento online ele é muito favorável também pro profissional, porque ele pode adequar na sua agenda quando ele tem alguns buracos no atendimento presencial, ele pode encaixar os atendimentos online. Bom, vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. A gente vai agora a um rápido intervalo, já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre terapia online. Aqui no estúdio, eu converso com Flávio Grutti, advogado que atua com direito civil, e com Rosane Granzotto, conselheira do Conselho Federal de Psicologia. E quem também participa do Artigo 5º de hoje é a Esther Araújo, que é psicóloga e atende tanto de forma virtual quanto presencial. Doutora Esther, conta aqui pra gente um pouquinho como é que é criar esse vínculo com um paciente que está à distância. É da mesma forma do que no encontro presencial? Sim, Flávia, é da mesma forma. O estabelecimento do vínculo com o paciente é uma das fases mais importantes do processo terapêutico. Então, ele se dá através desse acolhimento que a gente faz com essa pessoa desde o primeiro contato, quando ela entra em contato para poder agendar a sua sessão. Então, a gente tem que estar receptivo, tem que dar atenção, respeito, carinho, empatia para essa pessoa, porque quem busca um psicólogo é porque está passando por algum sofrimento psíquico. Então, cabe a nós, psicólogos, criarmos esse ambiente favorável para que a pessoa se sinta à vontade de expor a demanda dela. E esse tipo de tratamento, ele vale para todo tipo de paciente? Tem que passar por uma triagem prévia, tem que obedecer a certos requisitos? Aí é bem importante, porque a resolução, ela veda alguns segmentos da população, né? É vedado o atendimento online em casos de urgência e emergência, que abrangem, por exemplo, as crises, né, as crises psicóticas ou as crises existenciais muito fortes, uma síndrome do pânico, uma coisa, né, que a pessoa está muito desorganizada, ela, nesse caso, se referenda o atendimento presencial. Casos também de emergências e desastres, também é vedado o atendimento,
porque esses tipos de casos exigem que haja um suporte, né, mais situacional da comunidade, da família, ou seja, do local onde isso está acontecendo. E casos de violência e violação de direitos, porque nesses casos também nós entendemos, e por legislações já existentes, né, que eles precisam de um atendimento presencial. Também há uma ressalva quanto ao atendimento de crianças e adolescentes. Não há nenhum estudo, não há nenhuma legislação que proíba, que não indique ou que indique, né? Então, na verdade, nós deixamos aberto para o atendimento de crianças e adolescentes, porém, com o consentimento por escrito de um dos responsáveis legais pela criança ou pelo adolescente. E é importante, né, doutor Flávio, ter todo esse tipo de cuidado para também resguardar o paciente, não é mesmo? É evidente, porque numa situação de atendimento psicológico, a pessoa já está muito fragilizada e descortina, abre toda a sua vida para o psicólogo. Então, todas as cautelas, elas são muito importantes. Agora vamos falar um pouquinho do preço, porque isso também pode ser uma coisa que atraia as pessoas. Eu não sei se vai conseguir diminuir o preço, consegue, num tipo de consulta como esse, doutora Rosane? O que a gente observa no mercado é que existe uma diferença, né, a menor no atendimento online, mas isso é uma questão de mercado, não é estabelecido, porque se a gente for pensar na qualidade ou no que é oferecido... A proposta é que seja a mesma. A proposta é que seja o mesmo valor, né? E pela lei, existe alguma regulamentação desse valor aí, doutor Flávio, ou vale a livre demanda? Bom, a FENASP, ela oferece uma tabela paradigma, os preços referenciais. É claro que o psicólogo ele pode cobrar menos ou mais. O que vai estabelecer o preço efetivamente vai ser o grau de confiança que o paciente tem com aquele profissional e até a posição daquele profissional no mercado. Se ele já é um psicólogo renomado, é claro que o preço da consulta dele será mais elevado. Mas, veja, os preços são referenciais. Bom, nós vamos voltar a chamar aqui, então, a Esther para participar com a gente. Esther, conta um pouquinho para a gente aqui. Você atende pacientes virtualmente, que você já atendia antes, ou são pessoas novas que te procuraram? Tem das duas formas, Flávia. Os meus pacientes presenciais, eu atendo na modalidade online quando eles estão viajando ou estão em férias e preferem continuar o tratamento, ou quando aconteceu alguma eventualidade, eles não conseguiram chegar a tempo no horário da sessão. Agora, eu tenho pacientes novos também, somente no atendimento online, que eu não conheci pessoalmente. E você sente alguma diferença no tipo de tratamento, na resposta do paciente à sua condução desse tratamento? Eu não vejo diferença. Inclusive, quando eu atendo um paciente que já é presencial, pela primeira vez eu faço o atendimento dele online, eu faço essa verificação. Alguns, acho que grande parte, não sente essa diferença. O que acontece é que alguns pacientes não se identificam com a modalidade online, porque eles preferem estar ali fisicamente com o profissional. Bom, você falou isso aí, nós vamos mostrar aqui agora que a nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas acham da possibilidade de fazer terapia pela internet. Você acha que pode ajudar? Vamos conferir as opiniões, pode mostrar aqui. Não faria terapia online, acredito que tenha que ser olho no olho. É muito pessoal para ser online, eu me sentiria mais segura presencialmente. Eu preferiria uma terapia olhando olho a olho, onde eu possa passar mais confiança. Prefiro estar ali com a pessoa, ela vendo o sentimento dela, olhando para mim, uma conversa formal, pessoal. Acho que não é legal não é tão confiável, entendeu? Até porque os dados podem ser hackeados online, sei lá. Acho que não é muito legal. Todo trabalho tem que provar se é sério ou não, mas você tem que experimentar para ver se, né? Eu acho que sim, tendo procedência, eu acho que é possível sim fazer. Doutora Rosane, essa questão do olho no olho aí é possível manter com a tela no meio também, né? Como até a Esther falou aqui pra gente. Eu sou terapeuta também, né? Eu trabalho há mais de 30 anos com psicoterapia, obviamente presencial, né? E realmente o acolhimento, né? A presença, ela tem uma qualidade que é insubstituível, né? Nas pesquisas já realizadas, chega nessa hora do acolhimento, há uma certa dúvida se não, né, se a online ela, digamos, daria a mesma qualidade de acolhimento que a presencial.
Mas eu considero assim que cada usuário, cada pessoa vai escolher aquilo que lhe convir, né? Com certeza, algumas pessoas vão preferir continuar a sua terapia presencial, porque realmente há mais calor, né? A gente pode até abraçar, né, se for preciso, mas a terapia online, ela também dá muitas condições. Eu acho que essa questão da confiança, isso tudo se estabelece, né? Não é porque é online que você não vai ter confiança. O olho no olho, né, é interessante. Acho que uma terapia não vai substituir a outra, né? A terapia online não está aí para substituir a presencial, é só mais uma forma e as pessoas vão escolher aquilo que mais for interessante para elas, né? Então, vamos ver aqui com a Esther. Esther, como manter esse olho no olho aí, esse calor humano que a doutora Rosane falou aqui, mesmo estando à distância. Bom, Flávia, com esse advento aí da tecnologia, ficando cada vez mais, as pessoas utilizando cada vez mais as redes sociais, todas essas ferramentas, eu não vejo essa diferença. Algumas pessoas, inclusive, preferem um atendimento online, porque ela não precisa se deslocar, ela pode adequar o horário do atendimento dela de acordo com as demandas de trabalho que ela tem. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje em dia. E você já tem, assim, como traçar um perfil aí de quem mais procura essa terapia, esse atendimento online? É quem está viajando e já é seu paciente ou a pessoa que está buscando a praticidade, como você falou aí agora? Tem pessoas que estão buscando praticidade, sim, mas também tem aquelas que têm vergonha de ir ao consultório, que nunca cogitaram a possibilidade de consultar-se com um psicólogo, até porque a gente sabe que tem aquele tabu que psicólogo é coisa para doido, né? A gente sabe que isso não é verdade. Então, algumas pessoas que procuram atendimento online também é por conta disso. Um ponto interessante, se me permite complementar, porque eu, por exemplo, em determinado momento da minha vida, após perdas familiares, eu me vi numa situação de extrema sensibilidade e eu tive que recorrer à terapia. Eu antes, como ela falou, eu achava que terapia é alguma coisa de quem não tem equilíbrio emocional. E qualquer ser humano pode passar por altos e baixos. Muito bem, comecei uma terapia com um profissional, foram 20 sessões, e quando eu ia fazer a 21ª sessão, o profissional falou, vou-me embora para a região sul. E aquilo me deu um pânico, porque... Ficou sozinho, né? Fiquei sozinho, eu não tinha mais o referencial. E ele me ofereceu essa opção, ainda antes dessa resolução, de fazer esse atendimento online. No primeiro momento, eu refutei. Mas veja, entre mim e ele já havia estabelecido um grau de confiança. Então, o atendimento à distância, ele é muito bom, principalmente para quem já tem o atendimento com aquele profissional. Bom, temos aí a opinião dos profissionais e agora também de alguém que já recorreu, né, doutor Flávio? Agora vamos falar de um detalhe importante que um dos entrevistados falou na rua, o sigilo. Como é que é garantido o sigilo, doutora Rosane, que é tão importante para o paciente ter a confiança de se abrir? Pois é, então nós temos o Código de Ética do psicólogo, que exige do psicólogo a guarda do sigilo. No atendimento online, tudo que, digamos, está na rede é suscetível, de alguma forma, de ser invadido, a gente sabe isso em geral, né? O que nós estamos, assim, recomendando, na resolução não existe nenhuma exigência específica, só diz que o psicólogo tem que cumprir o seu código de ética, ou seja, ele tem que tentar fazer usar todas as formas possíveis para preservar o sigilo. Mas nós recomendamos, né? Aí vamos fazer a recomendação individualmente a cada um dos psicólogos que vão oferecer o serviço, que eles usem tecnologias que sejam criptografadas de ponta a ponta, né? Que eles estabeleçam nos seus contratos de trabalho que tanto o profissional quanto o usuário tenham senhas, né, dos seus equipamentos e que reservem um local para fazer as sessões, um local com privacidade, que o seu aparelho onde ele faça esse tipo de terapia não fique aberto, livre para qualquer um entrar e poder, né? Também no contrato, eu acho assim, uma coisa que eu acho que o doutor também citou, essa questão de o que se pode ser gravado, né? Se as sessões vão ser gravadas, se não vão ser. Tanto o profissional pode estabelecer regras, quanto o usuário também. Quer dizer, há uma concordância entre os dois aí sobre como vai ser feito isso. Agora, é necessário, o profissional ele é obrigado a avisar,
né, a deixar claro para o seu atendente as possibilidades de quebra de sigilo ou as possibilidades inerentes ao sistema, né? E mesmo se for alguma coisa inerente, como a doutora Rosane falou, o profissional pode ser responsabilizado se vazar algum dado, alguma conversa, claro doutor que Flávio? pode, Flávia. Eu sou contratualista, eu sempre oriento os meus clientes, os meus alunos para que façam um contrato. E que esse contrato tem uma cláusula de confidencialidade, de preservação da intimidade. Tem que ter um local adequado. Cláusula que resguarda confidencialidade, cláusula que resguarde o sigilo, porque se vaza alguma questão íntima, algum segredo íntimo tão comum entre psicólogo e paciente, esse psicólogo ele pode ser responsabilizado civilmente pelos danos que eventualmente forem causados ao seu paciente. Ou seja, além das sanções administrativas que são impostas pelos conselhos, aquele que se sentir lesado pode recorrer ao judiciário e, quem sabe, requerer danos materiais e até danos morais. Bom, gente, espero que isso não aconteça e que corra tudo bem com essa nova tecnologia, essa nova forma que está acontecendo. Nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu vou chamar aqui a Esther uma última vez. Esther, qual conselho que você deixa para alguém que se interessou aí pela terapia online, pelo atendimento online, ficou curioso e quer experimentar? O conselho que eu dou para todo mundo que está sentindo essa necessidade de procurar um psicólogo, seja presencial ou online, que quebra essa barreira do medo, porque todos nós temos as nossas demandas a serem trabalhadas. E toda vez que você vai a um psicólogo, que você trabalha aquilo que está te causando sofrimento, a sua qualidade de vida melhora muito. Então esse é o maior ganho da psicoterapia. E tanto faz se é de forma online ou se é de forma presencial, não é mesmo? Exatamente. Bom, muito obrigada por ter vindo partilhar sua experiência aqui conosco. Eu que agradeço. O artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Rosane, doutor Flávio, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau. Resolução permite atendimento psicológico pela internet. Um psicólogo, por exemplo, quando ele vai atuar, ele tem que ter um cadastramento prévio e ele tem que atender aos requisitos mínimos que são traçados pelo seu órgão de fiscalização. A terapia online não está aí para substituir a presencial, é só mais uma forma e as pessoas vão escolher aquilo que mais for interessante para elas.